Bom dia, vamos então à nossa live semanal. Hoje o tema a ordem do discurso. A ordem do discurso, na verdade, é o título de uma pequena obra do filósofo francês Michel Foucault, onde esse pequeno livro dele é a sua aula de abertura para um curso no Collège de France. E nessa obra ele não quer definir o que é um discurso, mas sim ele pretende dizer sobre o que na verdade os discursos trazem. Então ele vai separar didaticamente sobre o que é o ritual em um discurso, o que é a sociedade do discurso, o que é um grupamento social, o que é uma apropriação social. Em grupamento social, nós podemos dizer que são doutrinas, né? Segundo uma leitura que já fiz da obra, e ele traz, né, essas questões. Mas nós aqui iremos, para nós sermos um tanto didáticos e entendermos, nós precisamos saber o que é um discurso para que se possa compreender o que iremos falar no decorrer dessa transmissão. O discurso, segundo o dicionário, é uma oratória, geralmente proferida em um ambiente solene, para um público específico. E é uma oratória demorada. Um exemplo, uma pessoa que é convidada para ser orador em um discurso de formatura. Logo, é um evento solene e há de ser proferido ali um discurso de uma forma demorada. Também nós temos no campo da literatura o discurso que ele é escrito com a intenção de ser para um momento solene, um momento em que vai ser proferido para um determinado público. Um exemplo de discurso no campo da literatura é o livro Os Sermões do Padre Antônio Vieira, onde nós temos aí a questão de se colocar que o Padre Antônio Vieira escreveu os sermões, não é? E ao escrever os sermões, isso é um hábito entre os padres católicos, por exemplo, com o intuito de falar, né? Escrevia-se os sermões, escreviam-se as homilias, né? Para que se pudesse então pregar, fazer, proferir aquele discurso em público. E o discurso, ele também é definido como um método para se falar de uma forma organizada, uma forma metódica, organizada, a fim de que ele venha a influenciar o raciocínio, seja de um grupo de pessoas pequeno, seja de um grupo maior de pessoas. Então nós temos aí o que é um discurso, né? Há, por exemplo, pessoas que são amantes do discurso,
são os logósofos, né? Vem da palavra logosofia, né? Sofia saber, né? E logos, discurso, né? O saber discursar, aqueles que são amantes, né? De saber discursar, né? São geralmente oradores, professores, são filósofos, né? Que têm esse gostar, não é? Por falar. Enquanto psicanalista, posso dizer que também psicanalistas, apesar de se considerar, né, e em certa medida isso pode ser uma verdade, de que em uma sessão de psicanálise nós não falemos muito, porque a nossa tarefa é escutar e elaborarmos o que estamos a escutar, o que na verdade está no inconsciente daquele sujeito falante. E aí nós vamos fazer ao final, ou pontuarmos em algum momento, determinadas falas que podem tanto ser interpretativas, mas para além delas serem interpretativas, essas falas dos psicanalistas são, na verdade, para além da interpretação, se quer ir ao encontro do que aqueles outro que está ali nos falando não sabe sobre si mesmo, sobre si mesma, a fim de que ele conscientize-se, de que ela conscientize-se, e assim venha a se conhecer melhor ao identificar certos processos, ao perceber-se. Então também o discurso do analista faz aí um certo que também de se ser logósofo, não por se falar muito, mas por se falar ao identificar, ao elaborar bem a escuta que se tem, o falar com acerto, o falar com uma certa precisão, ainda que no campo psicanalítico, Lacan, trazendo uma influência do filósofo Nietzsche, que Freud chamou de o primeiro filósofo analista, diz que por trás de um discurso há um outro discurso que se desdobra em outro discurso. Por que isso? Porque nosso contato relacional e dentro do campo da nossa subjetividade, a cada tempo passam-se coisas diversas. Então, não podemos nos prender a uma única possibilidade interpretativa. Eis aí a questão. Então, os psicanalistas podemos dizer, de certo modo, logósofos, neste sentido que estou aqui a dizer. Mas vamos lá. Entrando um pouco na obra do Michel Foucault e colocando essa questão do que ele quer perceber, né, do que o discurso faz, de como esse discurso vai sendo estruturado, que ele não quer saber da definição do discurso, ele quer perceber a estrutura do discurso e qual o objetivo do discurso. Então ele começa a obra falando sobre determinados saberes dentro das ciências naturais, por exemplo, da botânica, onde para se dar toda a classificação, se fazia um discurso, se tinha todo um olhar àquela
planta de uma forma objetiva e aí definia-se, né, se ela era pontiaguda, se ela era ovalada, se ela estava se direcionando ao sol ou não, se era uma planta carnívora, e definindo, né, ali a partir de um olhar objetivo pelo sentido da visão, e se desenhar e se colocar todas as partes, né, daquela planta. Já ele partindo desse aí século XVII, XVIII, ele diz que já no século XIX vai se tornar diferente, porque já vai se observar não aquele corpo em si, não a forma que diz que aquilo é uma planta, mas qual a essência, né, daquela planta, o que independente da sua estrutura, né, morfológica, o que aquela planta pode fazer a mais. Por exemplo, poderia fazer dela um chá e através da ingestão de um líquido curar-se determinada doença. Então não haveria como especificar de uma forma material, né, no sentido de ser algo objetivo, né, algo visto pelos sentidos, mas sim algo que vai ser ingerido, que claro também é material, mas não se tem como definir como está a se produzir no interior do corpo, porque não se está sendo visto, né? Estou falando aqui no contexto do século XIX, né? E é aí como escrever sobre isso. São partidas para uma ideia, né? Não uma idealização, mas uma ideia, né? Onde se escrevia então sobre as potencialidades daquela planta, que tinha uma essência curativa, e quais os efeitos ela produzia, os efeitos que eram vistos naquelas pessoas que estavam ali doentes, tomando determinado chá ou mesmo se alimentando daquelas plantas por esse efeito curativo. Percebem como que o discurso vai mudando a sua possibilidade diante dos avanços que se vem a fazer no decorrer do desenvolvimento do desenvolvimento humano e no sentido de desenvolvimento do saber, não é? Então Foucault ele vai partir para esse ângulo, e quando ele fala isso, ele vai buscar estar a compreender o discurso dentro da sua estrutura. Para que ele serve? Essa estrutura do qual ele é formado, do qual nós vamos, para não ficar uma live muito longa, que o nosso planejamento sempre de lives de 50 a 60 minutos, para que ele serve e a quem ele serve? Então nós temos, não vou separar todas as 6, se eu não me engano, dão 6 subdivisões que o Foucault coloca dentro dessa obra, A Ordem do Discurso. Eu vou colocar apenas as 4 que falei no início. Então ele traz a questão do ritual, né? O discurso traz um ritual. Então, um exemplo, aqui mesmo, eu tenho um ritual. Então o meu discurso escrito, né, na quinta-feira, o dia anterior a essa live semanal, está lá: bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Amanhã, nessa live semanal, né, tema X, hora 9 horas. Para aqueles que desejem colaborar com qualquer valor, essa é a chave Pix para este projeto de live semanal. É um ritual que todas as quintas eu faço. E ao
iniciar a live, eu posso dizer bom dia, como eu digo, né? Vamos para a nossa live semanal. É um ritual. Como muitas vezes gravando uma live ou gravando um podcast, nós dizemos bom dia, boa tarde, boa noite para aqueles que irão nos escutar em outros horários. No YouTube há aquele ritual, né, do discurso, que isso inicia da seguinte forma, muitas vezes. Para você que não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Ative o sininho para receber as notificações quando aqui estiver vídeos novos. Busque deixar aqui, se você gostou desse vídeo, logo abaixo aqui nos comentários. Né? E não se esqueça de compartilhar, porque essa informação pode servir para muitas outras pessoas. Enfim, é um ritual que se coloca. E dentro disto nós vemos que nas mais diversas possibilidades de fazer um discurso se tem toda a questão ritualística. Antigamente, me lembro bem, fui educado na Igreja Católica, uma ala tradicionalista muito forte aqui na cidade de Campos dos Goytacazes, onde os padres em suas homilias ou em seus sermões, né, ficavam ali com suas fichas, seus papéis, sermões escritos, né? E eles diziam, caríssimos irmãos, ou então, caríssimos irmãos, caríssimas irmãs. Né? De outro modo, por exemplo, em um movimento filosófico religioso do Espiritismo, né, muitos oradores conceituados colocam o seguinte em seus discursos. Caras senhoras, caros senhores, ou senhoras, senhores, né? Ou senhores, senhoras, e assim em diversos ambientes, discursos de formaturas, caros formandos, caras formandas, ou caros formados, caras formadas, e vai se fazendo um ritual para se iniciar um discurso. Claro que esse ritual ele vai ser definido a partir de para qual grupo eu estou discursando, para qual grupo eu estou falando. Então, o Foucault vai dizer sobre a sociedade do discurso, por exemplo. A sociedade do discurso, nós temos, podemos lembrar aqui do filme Sociedade dos Poetas Mortos, onde, filme belíssimo, né, com Robin Williams, se colocava ali que aqueles garotos estavam encontrando no discurso poético uma razão para suas vidas, uma alegria de viver, um saber que lhes estava interno e que deveria ser ali transmitido. Porém, em toda a estrutura do filme, para aqueles que viram, quem não viu, aconselho a ver, se eu não me engano tem no YouTube completo. Muitos não eram dentro da sociedade vistos, então, como possíveis poetas, com esse saber vindo à tona. Então eles eram reprimidos. Então o que acontecia? Aquele saber ficava entre eles mesmos. Mas esta é uma colocação a respeito de um contexto como no filme Sociedade dos Poetas Mortos. Hoje, se nós falarmos sobre a academia, as universidades em si, nós temos uma sociedade do discurso, e aqui eu vou abrir um parênteses que o Foucault fala também sobre as regras do discurso, né? Nós temos um exemplo muito bom, que é nas universidades, que é o fato de se seguir as regras da ABNT. A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, se eu estou numa graduação, numa pós-graduação, seja ela lato sensu, seja ela stricto sensu, né? Mestrado, doutorado, eu preciso fazer o meu trabalho final,
será o meu discurso escrito, tão como pode também eu precisar, depender das exigências, fazer também o meu discurso de defesa aquele meu discurso que eu escrevi, aquele TCC, trabalho de conclusão de curso, que pode ser um artigo científico, e no mestrado, no doutorado, no mestrado, uma dissertação, no doutorado, uma tese. E eu tenho toda uma regra, né? Toda uma norma técnica a seguir, a fim de que possa ser realmente entendido, né, pela banca orientadora, com professores mestres, professores doutores, professores especialistas, né, professores graduados. E esse discurso, ele fica ali. É interessante nós notarmos que a comunidade, ela, um ou outro elemento dificilmente se interessa em ler, né? E esse um ou outro elemento, em geral, eles também têm ali uma outra graduação, já tem um nível superior, ou estão interessados, né, em terminar sua graduação, são graduandos, são graduandas, ou são aqueles que desejam muito estar na universidade e, entretanto, ainda precisam dar mais alguns passos, mas se aventuram a ler, a buscar compreender a partir dessa literatura acadêmica, né, de artigos científicos, de dissertações, de mestrado, de tese, de doutorado, certos assuntos que os interessam. Mas isso eu digo ser raro porque, para nós adentrarmos, por exemplo, nesse mundo dessa sociedade do discurso dentro de uma academia, a gente não chega, mesmo nós que estejamos em uma universidade, não chegamos lá com muita facilidade. Não há uma facilidade, não há uma disponibilidade muito grande para isso. Porque primeiro você tem que ser ouvinte, né? Primeiro nós vamos estar em silêncio ouvindo. É claro que pode-se, com a autorização, né, de um professor, de uma professora, dar-se uma opinião, se fazer uma pergunta, mas em geral comece como ouvinte até nós adentrarmos. Então aqueles discursos dentro de uma academia muitas vezes estão sendo falados entre eles mesmos. Um exemplo disso, né, bem claro, que na clássico nos dias, né, de hoje, em relação às vacinas, nós ficamos, né, quantos leigos ficam embaralhados com médicos, né, especialistas em áreas de infectologia, toxicologia, virologia, e opostos, porque uns defendem a vacina e outros estão no movimento anti-vacina, e cada um deles vem com discursos prontos e estruturados para que possam alcançar um grande grupo de pessoas e assim convencê-las de que a vacina vai provocar danos, e um outro grupo que diz que a vacina não vai provocar danos, ela é um bem, né, para você. Só para que nós tenhamos a ideia de como um discurso, em sua estrutura, ele serve. É isso que o Foucault está dizendo. O discurso serve para a produção de um saber que deve ser passado, mas com um fim definido. E esse fim pode ser de alcançar determinados grupos sociais. E aí, dentro do que ele fala de grupamento social, nós temos as doutrinas, né? Pessoas
que fazem seu discurso político, por exemplo, seu discurso econômico, querem colocar para o outro que os ouve, para os outros, que aquilo que está sendo dito é uma verdade, é uma realidade, e que ali está um saber original, um saber original no sentido de ser verdadeiro, né? Só que ele é estruturado dentro de um pensar, né, de como se deve governar, e esse pensar sobre como se deve governar tem a ver com poder. Essa é a realidade. E o poder vai se fazer a partir, né, se quer fazer a partir do discurso para grupos de pessoas que tanto podem ter um nível cultural, intelectual muito bom e se afinarem com aquilo, porém outros não vão ter uma estrutura de um saber afinado com aquilo, e é o que se fala que é a massa, né, que se deixa levar por uma fala bonita, por uma pessoa que se coloca bem, que se apresenta aparentemente bem apessoada. Tudo isso faz parte de um discurso, né? E esse tipo de estratégia pode levar a que um grupo de pessoas seja influenciado, seja contaminado, por exemplo, no movimento antivacina, né? Agora, por um outro viés, o discurso traz também, e aí já são outras obras do Michel Foucault que falam sobre isso, traz a questão da resistência. O movimento antivacina, ele não é um discurso de resistência a um poder. Na verdade, ele é um discurso para que, a partir desse movimento, se dê poder à voz da extrema-direita. Essa é a realidade. E a resistência é um movimento pró-vacina, que não é para dar poder à direita não extremista, ou à esquerda, ou à extrema esquerda, não. É para estar indo ao encontro da saúde de uma população. E sem saúde não se tem como se ter também boa economia. E vejam que eu estou mesmo aqui agora fazendo nesse meu discurso. Estou levando, a partir de minha fala, de meu comentário sobre o livro A Ordem do Discurso de Michel Foucault, eu estou comentando, mas estou também ampliando. Percebe? Então, nós podemos dizer que esse grupo Psicanálise, Filosofia e Afins, ele é um grupo de uma sociedade do discurso que pretende democratizar o conhecimento. No entanto, vocês podem me perguntar, mas Leonardo ou Léo, por que ele é um grupo privado? Porque decidimos assim colocar um grupo privado a fim de que haja realmente um grupo de pessoas que interessadas mesmo no assunto e não simples curiosos. Pessoas que realmente desejam aprender, desejam estar compartilhando conhecimentos. Por isso que eu digo, fiquem à vontade para comentar, para perguntar, né? Se quiserem, por exemplo, que a gente faça uma live junto, me chame no privado, ou coloque nos comentários mesmo, vamos ver qual assunto, qual dia, hora melhor, porque não precisa ser exatamente sexta-feira às 9 horas da manhã. Né? Nós podemos estar fazendo lives onde eu estarei junto a outras pessoas, né? Ou uma pessoa pode vir a falar, né? Mas para que isso seja um espaço de interesse real. Porque nós temos hoje
uma sociedade do discurso muito variada do que aquela nos tempos do Foucault. Hoje nós temos o discurso como estamos fazendo aqui nas redes sociais, né? E até a questão do discurso de ser, né, como falamos no início, ser prolongado, e ele muitas vezes é muito reduzido, né, com pequenos vídeos, recortes de vídeos, e a partir desses recortes de vídeos, de áudios, às vezes de 30 segundos, que discursos outros vão sendo realizados a partir daquele discurso primeiro. Então nós temos sociedade do discurso no WhatsApp, sociedade do discurso no Facebook, sociedade do discurso no Telegram, sociedade do discurso no YouTube. Por que nós vamos usar como Foucault usa a sociedade do discurso? Porque serão grupos específicos para determinados assuntos e pessoas que se interessam por esses assuntos. Né? E uma outra questão que o Foucault fala é a questão da apropriação social. Né? Essa apropriação social de um discurso. Essa apropriação social no discurso, ela é feita muito quando eu trago para o meu discurso elementos de discursos outros. Por exemplo, nós aqui no Brasil, dentro do sistema, né, de ensino, né, nas universidades, quais são os autores que nós mais estudamos? Nós estudamos autores europeus e norte-americanos. Os brasileiros que estudamos são poucos ainda aqueles que falam, por exemplo, a partir de uma filosofia indígena, a partir de uma filosofia africana, a partir de um pensar ameríndio. Nós temos poucos. Né? E muitas vezes falamos isso na live anterior, escravidão no Brasil, né? A respeito desse epistemicídio, né? Porque nós acabamos de considerar que o saber europeu, que o saber norte-americano, ele é melhor, ele é mais lógico, ele é mais profundo do que um saber africano, do que um saber ameríndio, do que um saber indígena. Quando nós devemos colocar esse saber e esses outros saberes, esses outros discursos tão lógicos, tão belos, tão organizados dentro de sua metodologia própria, tanto quanto saberes europeus e saberes norte-americanos. Porque quando lemos obras, por exemplo, do indígena Ailton Krenak, nós vemos ali um olhar que se diferencia de um olhar puramente eurocêntrico, que traz outras visões, outros recursos. Mas o que é que se faz? Pega-se uma parte daquele saber e joga-se para o interesse dos discursos que nós estamos proferindo. Interesses que vão levar, dentro da sociedade do discurso da qual nós fazemos parte, a estruturarmos o nosso discurso, aparentemente até defendendo determinado saber, mas no fundo o objetivo é de que o nosso discurso seja superado em determinado grupo de pessoas, eu falei errado, nosso discurso seja superado, nosso discurso seja aceito, muito bem aceito, o discurso de um Ailton Krenak, por exemplo, seja nesse nível de que tenha sido superado, e então nós vamos, né, dentro da estrutura de saber que temos, colocar
com os nossos argumentos, com os nossos raciocínios, para o outro uma influência a fim de ele ou ela se achegar para nós. Então, esses diversos discursos que se apropriam de tantos outros discursos, o Foucault chama de uma apropriação social. E por que ele diz apropriação social? Porque ele quer, na verdade, dizer que tem ali, nessa apropriação social, um grupo social que interessa a tal ou qual discursador. E aí ele vai partir para também dentro do campo da filosofia, que era o campo de saber dele, ele vai partir para uma crítica à própria filosofia e, tal como George Canguilhem, ele vai dizer que a filosofia precisa estar a falar de saberes estranhos a ela. Ainda que isso pareça um tanto contraditório. Quando eu li isso no Foucault e no Canguilhem, eu achei um pouco contraditório, porque como assim saberes estranhos à filosofia? Você se coloca que a filosofia é a mãe de todas as ciências. Mas o parecer não significa ser, não é? Há essa diferença. Parecer e ser. O que parece não é, e o que é, né? Então, mesmo sendo a filosofia mãe de todas as ciências, como se diz, mas não está na filosofia um saber específico, por exemplo, como o da medicina, que é para onde o Foucault também começa a colocar o seu olhar, para onde ele vai buscar entremear, né, o saber filosófico dentro do saber médico. Então, os saberes estranhos da filosofia serão objeto de estudo na obra do Foucault, na obra do Canguilhem, por exemplo. Saberes médicos vão gerar obras como as obras do Foucault, História da Loucura, História da Sexualidade, volumes 1, volumes 2, volume 1, volume 2, volume 3, volume 4. Esse aí interrompido por sua morte, né? Ele pensava em um 5º volume, inclusive. Nós vamos ter sobre doença mental, né? Ele fala da História da Loucura, ele escreve outros livros sobre doença mental, sobre governamentabilidade dos vivos, o Vigiar e Punir, sobre as questões do nascimento da prisão, né? E também na História da Loucura falando sobre os hospícios, os manicômios, como que isso tudo é uma estrutura de poder e por trás disso um discurso para governar os corpos. Ele vai mostrando dentro de um saber até então considerado como estranho à filosofia, ele vai pensando esses saberes e vai fazendo o seu discurso, né, que para mim é uma forma bem provocativa, né, do Foucault, até porque ele, em relação à sexualidade, ele dizia, né, que como assim uma pessoa em um casamento monogâmico fica como um casal e é como se essa pessoa perdesse a propriedade de seu corpo, porque a idealização é de que se faça tudo junto. Vou fazer vamos almoçar juntos, tomar café da manhã juntos, jantar juntos, vamos sair juntos, vamos nos distrair juntos, vamos a uma praia juntos. E a individualidade, onde fica aquele momento de se ter um espaço para si, seja para o homem, seja para a mulher, seja um casal hétero, seja um casal homoafetivo. Qual o espaço para que individualidades possam realmente se colocar?
E aí nós vamos ter essa provocação do Foucault, né? Até que ponto essa construção de todo esse discurso em relação a um casamento e essa idealização de casal, que tudo faz junto, que tudo age junto, realmente não seria aí uma forma também de se estar a governar corpos, não só um governando o corpo do outro, mas toda uma estrutura de uma sociedade criando essa governamentabilidade. É um pensar, né, que nos deixa realmente reflexivos sobre toda essa estrutura criada, né, e tendo todo esse discurso, né, por trás de que aí se estaria a felicidade, seriam ali esse tipo de casal felizes, amantes, né, para sempre, né? Parece um conto de fadas, né, pensar assim. Então ele nos leva a esse tipo de provocação, né? Mas esse é um discurso também, é um discurso do Foucault, um discurso de resistência a essa forma, a essa estrutura, né, que veio se dando na sociedade. E o discurso ele tem toda um fator que leva a um exercício de poder. Um exemplo, dentro de uma igreja católica, um padre, quando está falando, a regra colocada é de que não se interrompa o padre. Não se pode, né, levantar-se a mão e pedir licença ao padre, subir até o local de onde o padre está fazendo sua pregação, a sua homilia ou o seu sermão, e como que tomar o lugar do padre, porque o padre é a autoridade máxima ali e ele não poderá ser interrompido. Da mesma forma, em um discurso de formatura, como falamos no início, não há essa possibilidade de se levantar a mão, se pedir licença e interromper, né? Pode acontecer essa interrupção, como estamos falando aqui, mas será uma tremenda falta de educação, uma tremenda falta de vestidura, de um verniz social, né, próprio para que nós estejamos em um ambiente onde há determinada ordem estabelecida. Nós vamos corrigir a ordem, né? E isso não é visto com bons olhos, né? Porque nós estamos em uma sociedade estruturada assim, a não ser em havendo, por exemplo, um seminário e ao final, claro, vai haver perguntas e respostas e as pessoas podem e devem se colocar. São situações bem diferentes, percebem? Há regras estabelecidas para que o discurso seja falado. Do mesmo modo, nós vemos quando há debates políticos, quando candidatos se inflamam, nós vemos essa ordem perdida, porque cada qual quer exercer o seu poder, né, de discursar, só que quando há inflamação de um lado ou de outro, nós percebemos que os discursos começam a partir para agressões pessoais, para ofensas, onde se perde todo um sentido de se colocar as propostas de um governo e que poderão e haverão de afetar a um ou outro grupo, né? Porém, quando isso não se dá, quando o discurso está
indo bem, né? Deixa-se muitas vezes a dúvida em nós eleitores sobre que posicionamento tomar, em quem votar, né? E aí nós nos sentimos e podemos nos sentir por vezes diante de um discurso de tal ou qual político um pouco soltos, perdidos. Qual é o meu real posicionamento? Eu gostei da proposta de X, mas também gostei da proposta de Y. E a proposta do Z também tá boa. E não dá para juntar, porque não é um governo de um parlamento, é um governo de um presidente. Então tem que ter alguém, né, a nos representar, né, ao menos em teoria, né? Representar o povo, ao menos em teoria. Esse é o discurso da República. É o discurso, né, da democracia, de ter alguém para representar o povo. Né? Mas, na verdade, esse é um discurso, né, válido. Né? Nós vemos isso ser feito. É isso que nós precisamos estar a pensar. Vou terminar com esta reflexão, essa live de hoje. Fiquem bem, tenham um bom final de semana.